tem que transformar Renan Calheiros em réu. A denúncia está no Supremo há 4 anos. 4 anos. Carmen Lúcia tem que pautar este caso para que Renan se transforme em réu. Em seguida, o Supremo tem que tirar Renan Calheiros da presidência do Senado. O Supremo já decidiu isso por 6 votos, que réu não pode presidir nem Câmara nem Senado. Logo, que resta? Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, excelente ministra, muito respeitada, todos nós gostamos de Carmen Lúcia, pauta o caso de Renan Calheiros. Ele tem que ser transformado em réu. Em seguida, ministro Dias Toffoli, vai nosso pedido, devolva o processo em que pediu vista. Pedido de vista não pode ser perdido de vista. Devolva o processo porque as 2 sessões do Supremo já se passaram. O prazo de quem pede vista é 2 sessões, já se passaram. Ministro Dias Toffoli, devolva o processo. Ministra Carmen Lúcia, paute a denúncia do Renan, que está aí há 4 anos. Assim, Renan transformado em réu, e como réu não pode presidir o Senado. Tira o Renan do Senado. Agora, por que isso? Nós temos algum motivo pessoal? Eu não tenho nada contra a pessoa de Renan Calheiros. A questão aqui é institucional. Um país não pode ter um Senado presidido por uma pessoa que está sendo investigada em 12 inquéritos e que tem uma denúncia do Supremo em que uma empreiteira Mendes Júnior pagou pensão de sua filha em troca de emendas para favorecimento em obras públicas. Horas, isso não pode ocorrer, ou nós não vamos nunca transformar o Brasil num país diferente. Um país diferente exige o quê? Novos comportamentos. Ministra Carmen Lúcia, novo comportamento. Não pode o Supremo demorar 4 anos para receber uma denúncia. Ministro Dias Toffoli, novo comportamento. Não pode descumprir o regimento interno, passar 2 sessões e não devolver o caso para terminar o julgamento. Em suma, queremos um Brasil diferente. Nós acreditamos que o Brasil pode ser diferente, mas para ser diferente, temos que mudar nossos comportamentos. Claro, depois de um Brasil diferente, temos que esperar um Brasil decente. Um Brasil decente, temos que mudar de atitude. A atitude é introjetar normas éticas, aí nós não precisamos mais cobrar nada de ninguém, porque todo mundo já tem a norma introjetada e já cumpre naturalmente essas normas. Em suma, acreditamos no Brasil diferente, acreditamos num Brasil decente. E tudo isso, por que tudo isso? Por que essa nossa cobrança? Porque, vamos lá, o Supremo não pode se desconectar do clamor constitucionalmente legítimo. O clamor popular constitucionalmente legítimo tem que ser atendido pelo Supremo. Desde que esteja nas leis, ele tem que atender. E por que tudo isso? Por que essa nossa rebeldia, esse nosso tom de protesto contra tudo? Por quê? Pelo seguinte, os partidos políticos corruptos na nova República, de 85 para cá, substituíram os militares. Também tinha problemas de corrupção no tempo militar, mas os partidos substituíram os militares e se apropriaram do Estado. Nitidamente, de 85 para cá, os políticos, os partidos se apropriaram do Estado. E aí criaram monopólio de candidaturas, não pode ter candidatura fora de partido, e eles então fazem as nomeações, fazem aqui as indicações para os cargos principais da República. Abandonaram a sociedade civil, abandonaram que não acredita mais nos partidos e nos políticos, e ao mesmo tempo grupos, e agora aqui está o cerne da questão, grupos e setores econômicos se apropriaram dos partidos políticos. Logo, os partidos se apropriaram do Estado. Setores econômicos e financeiros se apropriaram dos partidos por meio de financiamento de campanhas e financiamento da máquina política, da máquina partidária. Em síntese, nós estamos nas mãos de setores econômicos e financeiros
que mandam nos partidos, que mandam no Estado. E assim, o Estado brasileiro virou as costas para a sociedade e agora só atende os interesses desses que estão mandando e que se apropriaram e que sequestraram o Estado brasileiro. Partidos políticos, agentes econômicos, financeiros e altos funcionários da administração se apropriaram de tudo. Cuida dos interesses deles e não da sociedade. E a sociedade, então, daí o desencanto, os protestos, as revoltas, os protestos nas ruas. Tá? Esse é o estado de coisas. Em síntese, é isso que está se passando com o Brasil. Nós não podemos admitir que essa corrupção sistêmica dentro do Estado, que virou um método de ação governamental, nós não podemos permitir que essa delinquência institucionalizada continue nos governando. É simples assim. Portanto, por isso que Renan tem que estar fora da presidência do Senado. Carmen Lúcia, nossa ministra altamente respeitada, bota em pauta o processo do Renan. Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, devolva para que conclua o julgamento e Renan sai da presidência do Senado. É isso que está nas leis brasileiras. Avante, avante.